Olá, Oi, Guilherme. seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tô bem, e você, querido? Tudo bem, graças a Deus. Estamos dando aquela pausa aí no expediente para a gente falar de coisas importantes, né? E trazer essas informações e esse novo método. Tá todo mundo aí querendo saber como que funciona, né? Para quem ainda não acompanhou, hoje nossa live vai falar empreender em família funciona, né? E a Jaqueline Rocha é a criadora do método Família Empreendedora, que é um método super revolucionário de uma questão muito antiga, mas que não vem sendo pensada, né? Então, agora né, você parou, analisou essa necessidade e viu que realmente é uma coisa que funciona, né? Sentiu isso na pele, né? Porque a gente sabe, eu sei pessoalmente muito bem que você tem uma família muito empreendedora, o irmão, os pais, toda a família tem uma mente muito, vamos dizer assim, com uma visão muito holística, né? E que cresceu e que está aí, né? E desenvolvendo métodos, não é por nada, né? Então, para quem não conhece, Jaqueline Rocha, administradora, especialista em gestão, trabalha também como coach financeira e desenvolve esse método em várias empresas aqui no estado de Mato Grosso. E agora eu gostaria aí que você, né, falasse um pouquinho aí qual que é a definição, né? O que é o MFE, o que isso pode nos auxiliar, né? O que vamos dizer assim, o suprassumo, né, do método Família Empreendedora. Conta pra gente um pouquinho do que você vai falar aí nessa live nossa aí, pra gente ir adiantando enquanto o pessoal vai entrando. E É, aí, à medida que as perguntas também forem surgindo, quem já está aí online, segurem suas perguntinhas. Daqui a pouquinho a Jaqueline abre o espaço para vocês poderem também fazer perguntas. E de qualquer forma, a live também vai ficar depois aí no ar para quem não teve tempo. Às vezes estava muito corrido, apesar que é sexta-feira, para alguns às vezes termina mais tranquilo, para outros termina um pouco corrido. Para a gente aqui hoje estava muito corrido, mas a gente não podia deixar de fazer essa live, que é muito importante, né? É um método, inclusive, Jaqueline, que eu falo muito nas palestras, nos cursos, no dia a dia, eu falo muito com as pessoas. Sempre eu falei, eu tinha uma vontade muito grande de escrever uma tese, um artigo, falando sobre negócios em família, como isso dá muito certo. Então, eu quero que você explique agora, porque eu encontrei a pessoa certa para falar, né? Não precisou nem ir tão longe para achar a pessoa certa para falar sobre isso. Conta pra gente então um pouquinho como você define o MFE. então, Guilherme, antes de mais nada, te agradeço o convite para a gente trocar essa ideia, ter esse bate-papo, porque se você parar para pensar e você analisar alguns estudos falando sobre empreendedorismo, você vai ver que no mundo mais de 95% das empresas são familiares. Isso não é Brasil, é mundo. No mundo, 95% das empresas são familiares. E no Brasil, ela corresponde a uma média de 65% do PIB brasileiro. Então, a gente está falando de muita coisa. E tudo isso, né, o método Família Empreendedora, ele é um processo de desenvolvimento familiar. Né? Ele é um processo de desenvolvimento familiar para famílias que empreendem juntas, né? Que elas empreendem negócios juntos, né? Então, a grande sacada desse método é você usar da equipe que mais vai querer o bem do seu negócio e do seu próprio bem, né? Que é a nossa família. Via de regra, a gente tem pessoas que nos amam, que vão querer que esse negócio se desenvolva muito e que gere muita renda, que gere muita alegria para a família, né? Porque eu não sei se você percebe, mas eu, enquanto gestora, eu tenho tido uma grande dificuldade em contratar, né? E cada vez mais as empresas ou elas
gastam massivamente com desenvolvimento e retenção de talentos, né? Ou elas estão diminuindo o tamanho para que elas possam dar conta de tocar sozinhas, que particularmente é o nosso caso dentro do nosso negócio familiar. Cada um tem a sua escolha e a gente respeita e cuida do negócio da mesma forma. Mas a grande questão, Guilherme, é que dentro desse mundo, desse universo de empreendedorismo familiar, quando eu comecei a querer desenvolver mais o negócio, né? A gente tem a empresa há mais de 15 anos, né? A gente empreende juntos há mais de 15 anos. A minha grande questão não foi tecnologia, não foi processos. A minha grande questão, e o que eu vejo em outros negócios familiares, é justamente a relação familiar dentro do negócio. E aí, quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né, de forma mais teórica, de verdade, eu não encontrei nada. O que é que eu encontrei relacionado a esse tema? Negócio familiar, empreendedorismo familiar, sucessão familiar, holding, governança corporativa. Foi isso que eu encontrei. Mas o grande foco sempre na sucessão familiar. E aí, quando a gente fala exatamente sobre sucessão familiar, a gente acaba ligando isso muito a médias e grandes empresas. Se você for parar para pensar, não é a grande maioria dos negócios no Brasil. E até no mundo mesmo. Mas, trazendo para a nossa realidade, a grande maioria são pequenas empresas que não tem no máximo 20 pessoas na sua equipe. E quando eu comecei a pesquisar mais sobre pequenos negócios familiares, eu não encontrei nada. E aí eu passei os últimos 2 anos, desde a minha formação em coach, eu passei os últimos 2 anos pesquisando sobre isso, sabe? E não encontrei nada. Então eu falei, cara, se não tem, está aí... está aí, na verdade, aonde eu vou atuar, aonde eu já tenho a vivência de 15 anos empreendendo em família, e eu venho a minha formação, né? Eu sou administradora por formação, tenho vários treinamentos voltados para liderança, para gestão de pessoas. E a última grande formação que eu fiz foi a minha formação em coach profissional e pessoal, e agora eu estou caminhando para todo o processo de desenvolvimento de coach profissional e de gestão de negócios, né? Tenho a minha formação agora em finalzinho de outubro, eu finalizo. Então, assim, todo esse conhecimento do dia a dia com conhecimento técnico, eu uni isso para transformar no método Família Empreendedora. Porque esses pequenos negócios, eles começaram pela necessidade. Muitos deles começaram pela necessidade. Então, quando você começa algo pela necessidade, você não tem tempo para planejar. Você tem que ir fazendo, né? Você tem que ir arrumando o carro com o carro andando, sabe? E o que mais você perde tempo e você perde produtividade dentro do negócio é justamente... esses conflitos que acontecem dentro dessa relação familiar, sabe? Então, eu montei todo o processo, todo o método Família Empreendedora para desenvolver habilidades dessa equipe que também é a sua família, para priorizar resultado, para priorizar desenvolvimento do grupo e principalmente para priorizar a qualidade das relações, tanto dentro do negócio quanto fora dele. Para que da porta para fora do negócio a família também tenha qualidade de vida e que para porta para dentro do negócio a relação seja potencializada para resultados duradouros e principalmente qualidade de vida. Que bacana. Você comentou assim como a gente trabalha com um foco um pouco mais em empresas multinacionais, algumas empresas grandes.
a busca é muito grande nas empresas familiares realmente por essa questão das holds, né? Uhum. Muitas vezes eles estão mais preocupados com os bens da família e como não vão perder isso do que realmente, né, de blindar isso, do que realmente uma questão de desenvolvimento, né, do próprio negócio, né? Porque até mesmo porque no Brasil, a gente estava vendo alguns dados até do Brasil Journal, que 43% das grandes empresas, que eu acredito que é um número menor do que as pequenas aqui no Brasil, porque a gente sabe Uhum. muito bem que as grandes empresas estão fora, né? O Brasil ele tem uma cultura de grandes empresas, de boas empresas, mas a gente sabe que a grande maioria das grandes empresas estão nos Estados Unidos, estão na Índia, estão na Itália, né? A gente sabe que os Estados Uhum. Unidos é um campeão em varejo, em tecnologia, a Itália em Sim. moda, a Portugal ali a parte financeira, e a gente vê assim nessas grandes realmente um domínio das empresas familiares, né? Isso aí não tem nem o que discutir, né? Apesar que Uhum. aqui no Brasil criou-se um jargão, uma ideia de empresa trabalhar com família, trabalhar com esposa não dá certo, trabalhar com família não dá certo, né? Eu queria depois que Uhum. você me falasse um pouquinho também o que isso, como que foi o impacto para você para desenvolver o método e ao mesmo tempo uma cultura arraigada que, na minha visão, eu acredito que isso foi implantado para as empresas no Brasil não darem certo, né? A gente vem usando um modelo estadunidense, né? Que o pessoal fala os americanos, né? Nós também somos Uhum. americanos, eles são norte-americanos, né? Uhum. E eles têm um modelo muito ágil, muito rápido, muito diferente, às vezes, do modelo, vamos dizer assim, do brasileiro, do sul-americano. Só que a gente acabou pegando esse modelo e copiando, implantando aqui, vamos dizer assim, goela abaixo, né? E por isso, eu vejo que grandes empresas e algumas que ainda têm, às vezes não exatamente nos seus acionistas, os familiares, que são empresas muito antigas, como o próprio McDonald's, né? Então, mas eles têm muitas vezes pessoas da família ou pessoas que eram ligadas a essa rede da família que ainda estão, né, na diretoria de todo esse processo. E a gente vê uma dificuldade muito grande dessa implantação, não é só na pequena empresa, as grandes empresas também, nesse processo de mão de obra, que às vezes, na minha visão, é muito a questão mesmo de entender o mercado local, né? Igual um exemplo claro, exemplo desse trabalho, vamos falar do pessoal que faz asfalto, né? Você imagina essas empresas se a gente usasse aquele mesmo sistema que Dubai usa, as pessoas trabalharem à noite. Lá tem outros horários, outros processos, que muitas vezes a gente acha que é só chegar e falar para o seu funcionário, olha, vamos fazer agora. E a gente sabe, você como gestora, sabe muito bem disso, que a gente às vezes demora, exemplo, tem multinacionais que a gente atende, que muitas vezes só o processo de entrada de um profissional de alta qualidade, de um gestor, ele demora de 6 a 1 ano. Isso quer dizer o quê? Que a empresa fica 6 a 1 ano pagando um salário para aquela pessoa só para treiná-la. Por quê? Quando uma empresa tem processos, tem todo um formato, um organograma, a pessoa não tem como chegar naquela empresa e aprender. E no Brasil, a maioria das empresas, nesses mais de 16 anos, 17 anos que eu estou aí à frente de algumas empresas, tanto nacionais quanto internacionais, eu vejo, principalmente com as empresas mais locais, né? Muito normal isso, né? Pega o funcionário, joga ele ali no que eles chamam de chão, né? Que é mais nas fábricas, mas algumas empresas varejistas também chamam assim, jogam ele no chão e fala para ele, corre, né? Manda uns cursinhos ali pela internet, alguma coisa, e cobra todo dia em cima do erro, né? Que eu vejo que é um grande erro dessas empresas, né? Porque na verdade você tem que colocar o funcionário para execução na hora que ele realmente entende daquele processo, né? Então, eu acho que vai de encontro disso que você falou, da dificuldade que a gente tem de implantar, porque o Mato Grosso eu vejo que as empresas vêm muito assim, elas já entram querendo ganhar dinheiro e esperam esse lucro já rapidamente, porque a gente sabe que é um estado muito promissor, né? A gente fala aí, exemplo da rede Açaí, que no mercado ali da Miguel Sutil,
eles conseguiram um ponto de equilíbrio, pelo que eu conversei com alguns administradores, em 6 meses. Isso é uma coisa quase ilógica para uma empresa em qualquer parte do Brasil, mas em Cuiabá acontece esse tipo de coisa. Então a gente vê que muita empresa vem, implanta, quer ganhar aquele rio de dinheiro e às vezes até sair ou vender aquela franquia, como aconteceu com o exemplo mesmo que eu falei do McDonald's, que depois parece que eles venderam e até voltou depois para o próprio McDonald's, porque, né, não conseguiram desenvolver esse processo, porque eu vi que o que acontece? A gente está num estado muito jovem, a gente está num estado ainda que precisa ser lapidado, é aquela coisa do diamante, né? Nós somos um diamante e temos muito diamante, né? Mas que ele precisa muito ser lapidado. E como que a gente lapida isso? Com treinamento, com metodologias como a sua, né? Para a gente poder criar um corpo, né? Uma governança que a gente vê que as empresas familiares é um padrão muito específico das empresas familiares, uma governança muito bem definida, processos muito bem desenvolvidos e principalmente, o que você falou aí, que é um ponto muito importante que eu gosto de falar muito, as pessoas, pensar no bem-estar, pensar naquela coisa da pirâmide de Maslow lá, a base da pirâmide ali é o quê? É as necessidades básicas dessas pessoas, né? Então, a gente vê realmente que precisa muito os empresários, tanto os profissionais e até os gestores também entenderem muito isso, né? Que você precisa desse tipo de metodologia para você, porque às vezes parece uma coisa boba, não, é só um processo, eu faço do meu jeito, eu faço daquele jeito, do outro jeito, mas quantos anos você ficou aí estudando só para você chegar nessa sua metodologia, né? Então foram provavelmente alguns anos. Quantos anos foi, mais ou menos? Só para a gente... Só o método foram 2 anos para desenhar o método, mas já dentro do negócio, né, desde o início, vou dizer assim, tá, a gente tem empresa há mais ou menos 15 anos, eu posso dizer que 14 anos eu passei estudando sobre o negócio familiar. Porque para você ter ideia, eu demorei 7 anos para conseguir convencer os meus pais, né, que são os meus sócios, a implantar sistema para venda, recebimento, e era tudo feito no caderno. E aí, óbvio, a gente está falando de uma pequena empresa, e isso é mais comum do que se imagina. Sim. E aí entra uma grande sacada, como você falou. Esse mercado, esse processo todo de você colocar uma nova pessoa num negócio convencional, que demora todo esse tempo para a pessoa maturar dentro do negócio, ela se encaixar, ela começar a trazer resultados. Aí é que está a grande vantagem que as pessoas não percebem, justamente por conta dessa cultura norte-americana que foi colocada no Brasil, de que família no negócio dá errado, dá super errado. Porque qual é a vantagem? Quando você tem alguém que você conhece as habilidades dela fora do negócio, você conhece a índole, a personalidade dela fora do negócio, e você traz ela para dentro do negócio, você já ganhou aí, só aí, no mínimo 3 meses de processo de adaptação. Porque assim, as pessoas colocam muito assim, ó, uma coisa sou eu profissional, outra coisa sou eu pessoa. Não, nós somos um só. E aí que está a grande vantagem do negócio familiar. Você já sabe, poxa, você conhece as habilidades da sua esposa. Os meus pais conhecem as minhas habilidades como filha, as minhas qualidades, os meus defeitos. É só adaptar isso para o bem do negócio. Sim. Então, essa é a grande sacada. Às vezes a gente demora para descobrir isso de um gerente nosso, né? De um atendente. Às vezes é até mais do que 3 meses, né? Porque as pessoas conseguem disfarçar, elas disfarçam porque elas precisam do emprego, então ela vai tentar ao máximo falar para você que ela é a melhor pessoa do mundo, né? Só que é igual você falou, as pequenas empresas elas não têm essa mentalidade do sistema que ele automatiza processos que a gente consegue hoje, exemplo, você está de férias na praia e às vezes ali na hora que você voltou para o quarto, você abre o computador, você consegue
ver quanto que faturou hoje à tarde, você consegue entrar na câmera e olhar como que os funcionários estão posicionados dentro do seu negócio, se eles realmente estão cumprindo o processo. E a gente vai um pouquinho além, né? Saindo um pouquinho da alçada aí, porque eu sei que o seu foco maior são as pequenas e médias, as grandes e as indústrias. Hoje, para você ter uma ideia, tem indústrias que elas estão totalmente automatizadas, que às vezes um técnico lá de Portugal, ele já sabe que a turbina ou algum equipamento da máquina vai quebrar nos próximos meses, porque ele já está tendo falhas e a máquina mostra para ele aquilo. O que isso gera? O que o sistema, o que esse processo? Eu estou falando de uma grande empresa, mas isso para uma pequena empresa serve muito, igual uma luva, né? Você sabe muito bem a hora que a coisa vai acontecer. E ao invés de você deixar que seja uma indústria com uma turbina, que seja um pequeno restaurante com um equipamento, um sistema, um computador, você sabe que ele está no limite. Então, o que você pode fazer? Fazer uma preventiva, que a gente chama, né? Você vai pegar esse equipamento, vai fazer uma manutenção que vai sair muito mais barato do que você esperar ele estragar para você ter que repor. Porque, primeira coisa, estragou, você não sabe o que aconteceu. Aí você fala, eu vou arrumar ou eu vou comprar um novo. Aí, primeira coisa que você vai fazer o quê? Levar no técnico para ver se arruma. Vai insistir o máximo possível. Não arrumou? Você vai fazer o quê? Vai comprar outro. Quanto tempo, fora o dinheiro, você gastou com esse processo? E o sistema é a mesma coisa, igual você falou. Antigamente, pra você ter ideia, tem empresas que a gente atendeu. A gente participou aqui no início, nessa época eu era gestor da Solaris Consultoria. E a gente participou do início da implantação do SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital. E muitos contadores, eles não acreditavam que esse sistema ia colar, que é o sistema hoje que controla tudo. Hoje, você passa o cartão de crédito, alguém passa na sua maquininha, isso tudo já vai para a Receita Federal. Você não tem como mais fugir, né? Tanto é que uma empresa do Simples Nacional, você não precisa fazer uma declaração de SPED. Você manda uma carta para a maquininha lá, para a empresa de máquina, eles mesmos já fazem essa declaração para a Receita. Então você já fica com, às vezes até para um pequeno negócio, esses processos automatizam demais, porque a gente pega papelzinho por papelzinho, conta, põe. E até alguns anos atrás tinham empresas aqui grandes, retíficas, construtoras, que eu chegava lá e o pessoal falava, não, a gente faz aqui no papelzinho. Até as cobranças eram no papelzinho, né? Eu ficava imaginando, um dia cai um café na folha de cobrança, tem 5 nomes ali com dívidas absurdas e você perde aquilo, né? Tipo uma coisa besta, mas que coisas que a gente já viveu, né? Já aconteceu, né? Você deixa ali e no outro dia você chega lá, tá corroído porque deu uma crise de algum barata, rato, alguma coisa, comeu o papel, enfim. A gente já teve muitos fogo, incêndio, a gente teve construtoras aqui que a gente teve esse tipo de problema, passaram por auditorias, acho que chegou lá, pegou fogo no almoxerifado, a gente não tinha esses documentos digitalizados e não tinha histórico, e na época ainda antes do SPED, então não tinha todo esse processo que a gente tem hoje, né? Mas me conta mais um pouquinho dessa história aí, desse processo que eu quero entender um pouco mais. Me fala aonde que foi essa linha de convergência aí entre o empreendedorismo e o MFE. Conta pra gente aí como que você chegou nesse start aí. Em 2019, eu cheguei, no começo de 2019, eu cheguei num ponto que eu precisava tomar uma decisão. Se eu continuava no negócio ou se eu ia para outros horizontes e sairia 100% do negócio, sabe? E nesse processo foi que veio o coach para mim, e o coach me abriu a cabeça para muitas coisas, né? A questão dos nossos papéis, né? Que a gente não anula um papel da nossa vida, né? Eu não anulo, por exemplo, o meu papel de empreendedora para ser mãe, para ser coach. Então, assim, a gente não anula os nossos papéis entre escolher um e outro. E eu entendi naquele momento que eu poderia tocar o negócio e que eu poderia fazer outras coisas, ajudar as pessoas de outra forma. E quando eu fiz todo esse processo da minha formação,
que eu fui entender qual era o meu nicho de mercado, qual era o nicho que eu me identificava, eu comecei a fazer um processo de coach com a minha parceira Vivian Carla e a gente chegou à seguinte conclusão, que aonde está a nossa dor, está a nossa solução. E aí que foi que deu esse start. Em meados de... meio do ano passado, 2020. Então, assim, passou-se todo esse tempo eu estudando sobre negócios, né? Eu sabia que eu ia para negócios, sempre soube, né? Então, nesse processo todo, e também por entender o seguinte, eu por ser filha, né? A gente vem com todo o gás para o negócio, sabe, Guilherme? E a gente quer implantar as coisas do nosso jeito, porque a gente sabe que aquilo ali vai dar certo e tal. E aí a gente tropeça numa questão muito, muito importante, que é respeitar o jeito e o momento do outro. E aí a minha dúvida lá em 2019 era, se eu continuar na empresa, eu vou estar feliz com a empresa como ela está hoje, ou eu vou lutar para deixar ela do meu jeito, se eu decidir ficar. E naquele momento eu entendi que o negócio em si tinha a cara deles, dos dois, né? Dos meus pais. Sim. Então, que eu tive que entender e respeitar a vontade deles. Em deixar o negócio continuar com a cara deles. E aí veio a decisão de como respeitar isso, mas também potencializar os resultados, desenvolver a empresa sem deixar a característica que ela já tinha, que é a cara dos dois. Então, eu dei esse passo atrás e eu percebi, foi aí que deu de fato o start, o quanto as relações dentro do negócio acabam com o amor da família. Porque no meu ímpeto de tentar fazer a empresa crescer como eu queria, eu estava minando a relação entre filha e pais. E eu percebi que era um preço alto demais para mim. Você achou que criou uma disputa, vamos dizer assim, quase uma disputa familiar, né? De quem aquela tinha razão. Da corda, né? Cada um puxando para um lado e ao mesmo tempo todo mundo tinha que estar puxando para o mesmo lado, né? Para o desenvolvimento, né? E aí entrou a grande sacada. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo a empresa perdeu em se desenvolver nesse tempo que eu não tinha percebido essa rixa. E isso é muito comum nas empresas familiares, principalmente nas pequenas. E aí você tira o foco para resultado e passa a dar o foco para os problemas familiares. Que aí não existe mais a distinção, nem entre casa e negócio. É tudo uma coisa só, tudo um emaranhado só. Então foi aí que deu esse start. E aí nesse processo de desenvolvimento dentro do coach, eu entendi que eu tinha expertise suficiente para desenvolver um produto que falasse com esse público. Que foi quando eu comecei a pesquisar e eu percebi que não tinha nada de literatura sobre esse tipo de problema dentro desse tipo de negócio. Sabe? Entendi. E assim, é óbvio, sucessão familiar é importantíssimo, Guilherme, porque assim, ó, em cada 100 empresas no Brasil, apenas uma vai passar de forma ilesa para a segunda geração. E aí as pessoas se preocupam tanto com a sucessão familiar, e sim, de fato é importante, mas para você ter uma boa sucessão familiar, você tem que ter tido antes uma boa relação trabalhando todo mundo junto. Porque na vida real... Eu estava estudando, a empresa, para ela se definir como familiar, também ela tem que estar no mínimo a 2 gerações, né? Ela não é... As pessoas acham que uma empresa familiar são meses, né? 10 anos, não. Pelo que eu estudei, para ela ser realmente considerada, no mínimo tem que ser 2 gerações de família, né? Para você conseguir realmente falar que teve uma base familiar, né? Porque às vezes a gente confunde algumas empresas que têm família, mas que tem grande parte dos acionistas que são empresários de
de outras, né, de outros locais que se reuniram para criar aquele conselho ali e aquele negócio, né? Mas realmente o que você falou tem sentido demais nessa questão né, da permanência, né, do tempo que é necessário para você poder maturar, né, para resolver primeiro as brigas familiares. Por mais que, né, uma boa família, que a gente tem uma boa vivência, a gente sabe que quando fala de negócio, quando fala de dinheiro, amizade, família, geralmente é colocado de lado. É verdade isso mesmo? É uma coisa que você percebe? É porque a grande questão é o seguinte, Guilherme, nem os nossos dedos das mãos são iguais, nenhum é igual ao outro. Por que você acha que membros de uma mesma família vão ter exatamente a mesma visão de desenvolvimento para o negócio? Não vai existir isso. E a grande questão, nós somos criados para sermos família. Mas nós não fomos criados para sermos sócios da nossa família. Sim. A gente não foi criado. O Oséias fez uma perguntinha. Oséias, daqui a pouquinho já vou passar as perguntinhas já para a Jaqueline e ela vai responder para a gente. O pessoal está ansioso aqui perguntando. Eu já vi até mensagem no WhatsApp aparecer. O pessoal porque achou que eu não vi, né? Eu falei, não, gente, estou vendo as mensagens. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o método Família Empreendedora, para vocês entenderem a base disso, que o foco muito grande hoje é para a gente entender e até mesmo para a gente começar a utilizar, né? Porque a gente tem que aprender que esses métodos, quando eles são criados inicialmente, a gente tem um processo que a gente chama de sair da zona de conforto, né? E a maioria das pessoas, elas têm uma grande dificuldade de mudar aquela governança, mudar aquele processo, mudar o desenvolvimento do negócio. Por quê? Não porque não vai dar certo, mas porque é muito difícil a mudança. Então, quando você chega lá, aí você tem um empresário fazendo tudo na caderneta, ele vai tirar uma nota, um recibo num bloquinho, né? E aí você quer implantar isso e falar para ele, olha, isso aqui não dá certo, tem que ser assim. É um processo que isso às vezes leva um tempo. Principalmente eu vejo muito assim, quando o pessoal mais antigo, porque pra gente, eu acho que a nossa geração, ela já pegou, a gente já nasceu nos computadores, né? Na nossa adolescência a gente já viu os computadores. Agora, por exemplo, os nossos pais, os avós, eles vieram de momentos que era tudo muito analógico, né? E aí, de repente, o digital aparece e, de repente, o mundo cai sobre a cabeça deles, né? Que hoje os vovôs têm que saber usar o WhatsApp e fazer live com os netos, né? Porque com a pandemia eles não puderam nem se encontrar e tem que aprender a utilizar essas tecnologias, né? Então, a gente vê realmente que é uma dificuldade, né, muito grande para você trazer para si esse conhecimento, entender e falar, não, realmente isso funciona para mim, ou não. Eu acho que a gente foi criado muito com aquela coisa assim, de negar primeiro, para depois a gente aceitar, né? A gente tem um instinto arraigado. Eu acho que essa questão até foi implantada psicologicamente. Eu brinco até nas palestras, eu falo que os Estados Unidos implantou isso na gente, para a gente sempre negar e errar, né, primeiro, né? Porque eles implantam, dá certo, vendem, e eles fizeram a gente achar que a gente tem que primeiro negar, né? E geralmente, eu sou aquela coisa do brainstorm. Eu gosto de olhar, de ouvir. Eu sou um pouco assim, de negar também primeiro, porque eu gosto muito de ver para criar a coisa, mas ao mesmo tempo eu estudo, eu pego aquilo e vou atrás, né? Porque a ignorância ela é muito complicada, ao mesmo tempo que às vezes a gente entende a ignorância meio diferente, que a ignorância às vezes é essa coisa dos nossos pais. Não é que eles são ruins, não é que eles são maus. A ignorância é o quê? Ele tem um conhecimento, ele foi até aquele nível, mas ele não quer passar. Não é que ele é burro, é que ele não quer, porque para ele aquilo, é como você falou, lá na empresa de vocês, na empresa do seu pai, de sua mãe, na sua, ele já tinha um modelo que estava dando certo, né? Vocês hoje atendem aí o Grupo Saga, uma das maiores redes de automóveis, eu acredito que do Brasil, né? Que tem uma gestão muito qualificada, tem diretores, gestores muito bem desenvolvidos, sistema de treinamento. Eu acredito também que, se eu não me engano, a Gramarca, eu acho que veio de empresa familiar também, se eu não me engano, mas eu não, né? Ela veio de empresa, né, familiar. Antes de virar o Grupo Saga, né? Que depois eles fundiram, né?
mas a gente vê que vocês conseguiram implantar isso e atender um grupo desse que não é fácil, não é uma coisa assim, só chegar e falar, não, vou abrir um restaurante, vou abrir uma lanchonete. Você tem, é igual abrir um McDonald's, né? Você tem ali um monte de gente entrando, saindo o tempo inteiro, e senta e sai, cai da cadeira e quebra a cadeira, e criança joga um negócio lá dentro e tal. E a gente sabe que esse nível de trabalho é muito sério, é muito complicado, porque você acaba trabalhando muito mais em prevenção de não correr riscos do que realmente só de atuação, porque você já tem um processo, você já desenvolve ele e você tem que ficar todo momento vendo se não vai dar alguma coisa de errado, porque quando é um baguncinha, uma coisinha na rua, a pessoa vai ver lá cabelo no sanduíche, ele pega, joga no lixo, xinga o chapeiro e vai embora, faz mais nada. Agora uma empresa igual a de vocês, dentro de um grupo tão forte igual o Grupo Saga, primeira coisa que eles vão querer é processar o grupo. Aí, de repente, fala, ixi, a empresa não tem nada a ver com o grupo, vão processar o restaurante. E aí começa. Por quê? Porque tem muitos advogados que vivem disso, de processos desses tipos de erros, de falhas que eles ficam procurando, né? Esses dias eu acompanhei mesmo um advogado ganhando um processo que ele achou uma aranha por dentro de uma fralda da Johnson. Uma coisa assim, ela já estava dissecando lá, né? E deu um probleminha no filho lá, deu uma alergiazinha pequenininha e tal, de repente processou a Johnson. Se fosse uma fabricante da esquina de fralda, a gente sabe que ele não ia fazer isso. Por quê? Não tem dinheiro rodando, ele sabe que não tem chance de ele ganhar grandes dinheiros, né? Então, a gente vê que esse processo aí, vocês se colocam muito, né? Se colocaram muito à frente aí desse trabalho em família e correndo risco, né? Porque né, não é fácil atender esse tipo de empresa grande, né? É uma coisa complicada. A grande questão, sabe, Guilherme, aí entra coisas que a gente acaba não tendo cuidado. A gente fala, quando a gente está falando de empresa familiar, a gente tem no mínimo 2 gerações dentro do negócio, né? Então, aí que tá. Aí a geração, tô falando as gerações, os baby boomers, a geração X, a geração Y, enfim, todas as gerações, né? Então, a gente vai ter ali, pelo menos, se a gente não tem um conflito de personalidade, a gente vai ter conflitos entre gerações. Os nossos pais, de um modo geral, né? O pessoal acima dos 50 anos, que hoje são essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de implantar inovação dentro do negócio, nem tanto tecnologia, mas inovação no negócio, eles foram criados num processo onde as coisas eram feitas de um jeito e por muitos anos dava certo daquele jeito. Já a nossa geração, ela viu, como você mesmo disse, ela viu tanto o analógico quanto o digital nascer. Então, a gente já passou por uma evolução muito jovem, que foi a implantação dos computadores, logo depois da internet. Então, a gente conseguiu entender que ser síndrome de Gabriela não traz mais resultado. Só que para essa geração anterior, ainda é confortável pensar dessa forma, porque é a geração deles, a geração pensa dessa forma. E dentro do método, eu tenho uma ferramenta para você entender como essas gerações influenciam tanto negativamente quanto positivamente dentro do negócio. E como utilizar dessas diferenças como fator de desenvolvimento para o negócio. Então, eu também tive esse cuidado de também falar com todos os grupos dentro do método Família Empreendedora. Então, a grande sacada, como eu te falei, Guilherme, é comportamento. É você, quanto mais você conhece a sua equipe, quanto mais você conhece a sua família, mais resultado você traz para o seu negócio. E aí eu não estou falando de se tornar uma big empresa, uma empresa gigante, mas sim uma empresa que tem qualidade de vida, qualidade nos seus produtos, qualidade de atendimento e qualidade, saúde financeira para o negócio. Porque a grande questão nos pequenos negócios é que tudo se mistura, né? A finança pessoal com a finança da empresa, tudo se mistura e você nunca sabe o quanto de fato a tua empresa está sendo saudável. Também é um dos pontos que eu falo dentro do método
do método Família Empreendedora. É o controle financeiro, né? A gente vê realmente muita dificuldade da divisão desse lucro, da divisão de aonde o dinheiro entra, aonde o dinheiro sai, né? Até as funções também, a questão do organograma, a exemplo, nos planos de negócio que a gente vem implantando em algumas empresas Sim. familiares, às vezes o pessoal tem realmente um conflito por não entender qual função é o quê, né? Porque às vezes eles estavam com uma função, exemplo, um administrador, mas ele cuidava das mídias sociais, né? Então, assim, umas coisas desconexas que às vezes o pessoal não quer descolar daquilo, porque às vezes o rapaz era jovem, o gosto dele era o quê? Cuidar das mídias sociais e fazer banner, né? E aí, de repente, não, administrar a empresa. Mas espera aí, administrar a empresa precisa do quê? Aí entra aquela coisa, visão holística, porque as pessoas entendem que gestor é o quê? É quem manda, né? Eu via muito vendedor, né? Falando isso, não, gerente não trabalha, gerente só fica ali sentado no computador, né? Só que na hora que quando ele vira gerente, né? E eu falo por mim, né? Há mais de 17 anos atrás, quando eu peguei minha primeira gerência, eu falava, nossa, eu quero ser gerente, porque é muito mais tranquilo, você fica ali sentado, você só fala mais com o pessoal e tal. E de repente eu descobri um outro mundo, né? Eu descobri que eu tinha que ser o melhor vendedor, eu descobri que eu tinha que ser o melhor gestor, eu descobri que eu tinha que ser entender de mídias sociais, mas eu não ia postar, mas eu tinha que saber por quê? Porque como que eu ia conversar com a empresa de comunicação? Eu tinha que entender de contabilidade. Por quê? Como que eu ia pedir as coisas? Porque os empresários hoje eles têm uma mania, né? Na hora que a gente vai dar uma consultoria para eles, eu falo, mas cadê esses boletos? Cadê esses impostos e tal? Ele fala, não, fala com o meu contador, ele que sabe. Na hora que fala isso, eu sinto um grande medo, né? Porque a gente entende que os contadores, eles estão numa era também que eles vão caminhar para uma unificação onde eles terão que ser especialistas. Porque, exemplo, um contador que pega mercado, contador que pega loja de material de construção, se ele for fazer certinho, é muito trabalho, é muita alíquota, é muito, cada produto é uma coisa, e o pessoal pega aquilo, joga numa sacola e manda tudo de uma vez. Só que depois, lá na frente, acaba que as multas vêm, né? E empresas familiares, ela tem uma mania muito grande de fazer isso, né? Não, fala com o contador, porque ele que está com o coração da minha empresa. E ao contrário, o SPED ajudou muito isso nas empresas, porque quando você coloca o sistema, você gera o SPED e manda para o contador. Então, todos os dados que você usa dentro da empresa, você consegue pegar esses dados e mandar para o contador o que você quer. Coisa que antigamente a gente não conseguia, se não tivesse um processo muito bem definido, falar, né? E o contador acabava fazendo do jeito dele e depois as multas aconteciam, né? E foi o que aconteceu com a nossa empresa. O nosso primeiro contador, ele simplesmente, naquele momento, eu também não tinha o conhecimento para isso, né? E é a grande questão das pequenas empresas. O pequeno, ele não sabe como funciona a dinâmica da parte fiscal do negócio. E aí, eu tive um contador que simplesmente me deixou com uma multa de R$ 200.000. Eu estou há quase 5 anos pagando ela. Só que eu tenho os dois extremos, né? Eu tive um Mas não contador deixa eu que fez esquecer, desculpa te cortar, não deixa eu esquecer depois disso, porque Ah. nós aqui somos especialistas também em ajudar a fazer a gestão desse processo. Por exemplo, Sim. hoje o pessoal faz pouco plano de negócio com a gente, eles vêm mais na hora do problema, que é o quê? É a hora do problema tributário. Aí a gente tem que parar e colocar no papel. E hoje o Estado, ele manda muito boleto de forma errada para vocês, para os empresários. E muita gente, para você ter ideia, esses dias a gente ajudou uma construtora a de 1.300.000 pagar 100 mil de imposto. Por quê? Esses outros 900, esses outros 1.200, 1.200.000 que eles estavam com a dívida não existiam, porque eram erros de lançamento do próprio contador, que depois, lá na conta corrente fiscal, ele conseguia, com orientação, fazer os ajustes e a gente contestar isso, porque administrativamente também é outra coisa complicada você faz, você não consegue conversar aqui, né? E eu acho que no Brasil inteiro, e aí a gente tem que partir para o lado jurídico. Então não deixa eu esquecer, porque depois a gente pode conversar sobre essa questão que você falou aí, que às vezes a gente pode ajudar você a diminuir, tá? Não deixa eu esquecer depois da live, a gente marca uma reunião Vamos falar conversar sobre isso. O sobre tempo isso. é curto,
Vamos dar A meta aqui. a gente depois, falando da importância de ter parceiros no negócio, né? E aí depois a gente foi para uma contadora que é a Rosane, que ela nos orienta de fato e ela explica tudo, né? Então hoje, se você me perguntar, eu sei muita coisa, porque eu fui bem orientada. Então, Legal. essa parceria também dos pequenos negócios também é primordial nesse processo. E aí, assim, sabe, Guilherme, trazendo mais assim, mas as pessoas devem estar perguntando aí, tá, mas como é que funciona o método Família Empreendedora? Eu tenho basicamente 4 grandes pilares dentro desse processo, tá? Primeiro é o gestor familiar. Ele é um gestor diferente de qualquer outro gestor, porque ele está lidando com família. O problema não vai acabar quando ele acabar o expediente. Ele vai continuar em casa se você não souber ser de fato um bom gestor, um bom líder familiar, tá? Segundo, é entender como é que funcionam as dinâmicas familiares. Tudo isso que a gente falou sobre os conflitos de gerações, a maneira como as pessoas se expressam, e, entender como adaptar essas relações ao negócio. O terceiro ponto é, de fato, como gerir um negócio familiar, que é totalmente diferente de um negócio convencional. A gente já falou um pouquinho dos embrólios aqui, de como é que funciona, misturar conta pessoal com jurídica, relações e tal. Os processos são diferentes, né? Todos os processos acabam sendo diferentes e, assim, você pode usar, sim, a mesma estrutura de uma empresa convencional, mas no processo de implantação é diferente. E o principal, depois que você entende todas essas dinâmicas de um pequeno negócio familiar, é desenhar junto com esse gestor o processo, o desenho de fato do negócio familiar. A gente pode chamar tanto de Canva, né, quanto também do plano de negócio. Eu, na verdade, eu fiz um compilado dos dois, né? É desenhar de fato como o negócio vai se desenvolver a partir daquele momento. Pode ser que a pessoa que faça o método, ele esteja pensando em abrir um negócio com a família ou ele já tem. Em qualquer um dos casos, a gente usa essa ferramenta para agregar todo esse conhecimento que ele teve nos outros módulos e transformar isso em processos práticos, em passos práticos para ele implementar. Mas a grande sacada é o seguinte: o líder, o gestor, ele tem que entender que ele precisa mudar. Basicamente é isso. E não, porque ele é a pessoa que vai disseminar esse processo dentro Legal. do negócio. As Agora pessoas vão conforme ele orientar, né? vamos aproveitar que nós estamos falando de soluções aqui, vamos ver a dúvida Tá, aqui do Oséias. Ó, tá. pensando sobre a família e cargos e hierarquia, como quebrar a barreira cultural e assim delegar cargos e tarefas, sem ofender o familiar ou funcionário? Tem solução para isso? A gente conversar com, né, tirar essa barreira e os pais e o vô né, quem criou a empresa aceitar esse processo? Como que funciona isso? Bom, até hoje de manhã eu fiz uma live. Toda sexta-feira eu estou na Rádio Bom Jesus FM Legal. 92.7 com um quadro chamado Potencialize-se. E lá eu falo sobre pequenos negócios familiares e tudo que envolve esse pessoal. E hoje eu falei basicamente sobre governança familiar. É uma adaptação da governança corporativa para o meio familiar. E fui um pouquinho além. Eu estruturei a minha fala para o pequeno negócio. Então, o que eu dei de sugestão lá que pode tirar a dúvida do Oséias? Existem 2 tipos de ferramentas que a gente pode utilizar dentro do negócio familiar. Primeiro é o conselho familiar e segundo é o conselho administrativo. O conselho familiar, Guilherme, ele envolve todas as pessoas da família que estão ligadas diretamente e indiretamente com o negócio. Vou dar um exemplo, tá? Sim. Vamos supor que a família tem
o pai e mais 3 filhos como pessoas participantes do negócio, formalmente, lá batendo pontos, trabalhando todos os dias. Mas quem são as pessoas que estão envolvidas com o negócio? As esposas dos filhos e a mãe. Por quê? Vamos supor que essa empresa ela queira expandir, quer ir para uma outra cidade. E aí é decidido que um dos 4 vai para essa outra cidade. O conselho familiar vai decidir em conjunto qual família vai. Porque as mulheres e a mãe, elas também são parte envolvidas, elas também vão ter que se mudar. Então, assim, esse é um exemplo bem simples para vocês entenderem. Então, dentro do conselho familiar, você decide quais são os valores, qual é o caminho que a empresa vai seguir, que diretrizes vão levar o negócio e, principalmente, quais os critérios para um familiar ir para a empresa. Entende? Seria o modelo de governança aí, né? Criar esse modelo de governança de todo o processo, né? Não só o organograma. Isso. E já no conselho administrativo, a gente envolve os 4, o pai e os 3 filhos, que vão decidir questões da gestão dia a dia. Bacana. E aí, assim, quando a gente tem esses dois conselhos bem definidos e bem conversados e bem estruturados, quando você leva essa decisão majoritária do conselho familiar para o conselho administrativo para disseminar entre o negócio, fica mais fácil, porque aí a decisão tomada lá no conselho familiar, ele acaba virando a cultura do negócio e ele dá base para todo o processo do dia a dia dentro do negócio. E aí esse colaborador que não é da família, ele vai estar amparado, porque ali eu vou ter diretrizes para esse processo. Então, vamos supor, tem um filho dos 3 filhos lá, um neto, né, que vai entrar no negócio. Ele só vai entrar se ele tiver as habilidades necessárias. Não é só porque ele é filho, enfim, que ele vai entrar. E aí isso ampara esse colaborador que não é familiar também, né? Bacana, bacana. A gente recebeu outra pergunta aqui também. O pessoal quer saber um pouco da sua visão. O que você imagina a questão do futuro, com a implantação desse método? O que você acha que pode mudar nesses negócios, nesses empreendimentos que você vem trabalhando e os que, né, até para quem estiver assistindo aí, quiser aprender mais, né, gente, quem entrou depois não conhece a Jaqueline Rocha, e ela está implantando, ela criou o método Família Empreendedora, né? E agora a gente está no momento também, se vocês podem mandar suas perguntas, a gente tirou aqui da tela os diálogos e, por favor, mandem as perguntas aqui para a gente, que a gente vai fazendo diretamente, porque senão fica a tela toda cheia de coisa, a gente fica conversando e as coisas acontecendo e fica meio perdido. Então, manda para mim direto aqui, a gente vai perguntando. E essa já é uma pergunta já do Maicon aí para saber um pouquinho sobre o que você imagina do futuro, o que isso pode acarretar, o que você pretende com essa implantação e o que você acha que pode acarretar aí nos negócios aqui em Mato Grosso. Olha, o principal, sabe, Guilherme, é conseguir profissionalizar as pequenas empresas familiares, fazer com que elas se tornem mais rentáveis, sabe? E principalmente que elas conquistem de forma sólida o mercado que elas atuam. Porque ano passado, eu vou dar um exemplo pessoal. Ano passado, antes de eu começar todo esse processo, e até por conta mesmo da pandemia, chegou um momento que eu entrei em desespero e eu falei, cara, preciso voltar para o mercado, eu preciso voltar a ser CLT para ter alguma coisa para ajudar em casa, porque foi assim, um momento mais difícil para a gente ano passado, bem no meio da pandemia. E eu percebi que, no meu caso, e no caso de muitas pessoas, eu não consegui. Eu fiquei praticamente um ano participando de processos seletivos e eu percebi que eu não me encaixava mais. E hoje em dia tem muita gente que está nesse mesmo viés
Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que veio me pedir orientações, que ela falou assim, olha, eu sou CLT há muitos anos, mas a minha veia empreendedora está gritando. E eu não sei por onde começar, porque eu quero começar um negócio familiar e eu não sei por onde começar, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ir para o empreendedorismo e não ter mais garantias. Eu falei assim, mas não existe garantia em nada, tanto no CLT quanto num órgão público, não existe mais garantia de nada. E aí você começa a perceber que as pessoas têm a veia empreendedora, mas elas têm o medo. E aí, voltando a falar de números mesmo, né? Hoje a gente está falando de 95% de empresas no mundo que são familiares. Então, a minha ideia e a minha vontade é fazer com que a gente traga principalmente os valores familiares para dentro dos negócios novamente. Como você falou, a cultura americana está muito enraizada no trabalho brasileiro, só que a gente está falando de pessoas que têm valores e que têm vontades e que têm índoles que a gente admira e que a gente quer desenvolver e que esbarra muito nessa cultura que foi enraizada no nosso processo. E hoje a gente tem a opção de desenvolver essas famílias e trazer à tona novamente essa cultura de valores, de relação ganha-ganha dentro do negócio, porque essa cultura americana é assim, eu tenho que ganhar, mas você precisa perder para eu ganhar. E uma relação familiar, o grande viés é que todo mundo tem que ganhar. Essa é a grande sacada de uma relação familiar. Acho que é a maneira de todas as empresas, né? Porque a gente usa 3 métodos, né, nessa relação, né? O ganha-perde, né? Que é onde quem está vendendo ganha, quem está comprando ali está perdendo alguma coisa. O perde, né? Todo mundo está perdendo nessa história, porque você não vendeu, você perde um cliente, né? O ganha-ganha, que aí todo mundo sai ganhando nessa, né? Todo mundo, você, no caso agora falando de negócio, né? Diretamente com o cliente, né? A gente tem que pensar que a empresa tem que ganhar, então a nossa organização tem que estar bem feita, mas o cliente também tem que estar bem atendido, né? Coisas, hoje mesmo, hoje de manhãzinha a gente teve uma questão muito séria, que realmente é uma questão dessa, a gente vê que às vezes a pessoa traz o problema de vida dela, leva para dentro da empresa e desconta isso no cliente, né? E o cliente, ele vai assustar, né? Você acaba perdendo muito com isso e muitas vezes a propagação disso é muito grande, né? Para cada cliente falando bem de você, tem estudos aí que falam que de 5 a 10 pessoas, no máximo 5 pessoas em média, vão ser atingidas aí. Para uma pessoa que está falando mal de você, ela chega a 20 pessoas, né? A propagação do negativo, infelizmente. Tanto é que a gente vê hoje campanhas políticas, empresas trabalhando muito com esse lado negativo. Por quê? Porque as pessoas, elas costumam ver muito, e muitas vezes mais no lado negativo do que não vai dar certo, igual você mesma falou, né? Da pessoa que te procurou para a questão da consultoria, né? Ela já vem pensando, não vai dar certo. E no negócio não tem jeito. Se você não acreditar, até porque na CLT, se as pessoas pensarem que também não tem estabilidade, as pessoas ficam atrás de uma estabilidade que muitas vezes ela não existe, né? Porque o mercado, para empreendedores, ele é uma linha sim, né? Uma linha de convergência. Por mais que às vezes a pessoa fala, não, eu vou ser pequeno a vida inteira. Isso não existe. Porque se a empresa não estiver crescendo e ela se tornar uma grande empresa, em algum momento ela vai quebrar, porque vem uma outra grande empresa e entra e te engole. Então você tem que estar sempre pensando em crescimento. Tem muita gente que abre empresa e fala, não, vou fazer essa barraquinha de picolé e vou vender só 200 picolé por mês, para mim é bom que eu pago as contas, consigo comer e no final do ano eu vou para a praia. Mas de repente alguém abre uma mega sorveteria do lado da sua barraquinha, igual eu já vi isso acontecer, eu já vi multinacionais abrirem aqui em Cuiabá na frente de cachorro-quente, porque aquele cachorro-quente vendia lá seus 50 mil mensais e uma multinacional com aquele mesmo posicionamento numa região que já tem vamos dizer, um ponto feito, poderia dobrar, triplicar, quadriplicar aquele valor. Então, vem uma multinacional e abre
na frente de um pequeno negócio. Não vou entrar em detalhes disso, são estratégias Sim. de mercado, são questões Sim. até às vezes de contrato nosso, que a gente não pode nem falar nomes, mas a gente vê que multinacional se implanta às vezes num local, num ponto, porque um baguncinha vendia muito bem, chegava a vender 50 mil reais, né, um cachorro quente, e ele foi um exemplo, foi um estudo para você poder puxar. Então, a linha de convergência dessas empresas, elas têm que estar sempre em ascensão, né? E sabe, Guilherme, a pandemia também trouxe coisas boas. A gente teve que se reinventar, sabe? E muitas pessoas se reinventaram e se perceberam empreendedores. E, sinceramente, quem vira empreendedor dificilmente volta a ser um CLT. Dificilmente. Então, a gama de novos empreendimentos familiares que vão começar pequenos e, se Deus quiser, vão se tornar grandes, mas vão ter esse processo de desenvolvimento dentro, como sendo um pequeno negócio, ainda tá por vir ainda. Né? Ela começou, já está sendo gigante, mas ela ainda vai ser astronômica, porque as empresas estão se adaptando a pequenos grupos, porque a tecnologia trouxe, como você mesmo falou, partes fabris que tem pessoas que estão comandando as máquinas em outro país. E aí, antigamente, a gente via 2.000, 3.000, 4.000 colaboradores dentro de uma empresa, que hoje apenas um colaborador comanda essas máquinas e não existe mais esse emprego. Então, se as pessoas não empreenderem, elas vai chegar um momento que elas vão passar fome. E aí eu não estou falando só das pessoas que são de baixa renda, que estão empreendendo por necessidade, qualquer nível. A questão estamos caminhando para uma cultura totalmente empreendedora. Porque a nossa legislação ainda não nos deu brecha para sermos totalmente prestadores de serviço para alguém. Mas essa é a tendência. Nos próximos 10, 15 anos, a gente de fato vai sim virar basicamente como os Estados Unidos trabalha, né? A relação de trabalho, mas aí é que tá, a gente não pode perder os valores que nós temos. Os valores familiares, né? Agora nós estamos chegando na reta final, estamos chegando aqui na reta final da nossa live, infelizmente, daqui a pouquinho pode ser no Instagram. Foi gostoso a nossa conversa, gente, vai, tá? né? Qualquer coisa, se derrubar no meio do nosso papo aqui, eu Tá chamo bem. você de volta só para a gente finalizar. Tá. Gente, tem muita pergunta, eu acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas aqui, tá? Mas eu vou passar mais uma perguntinha aqui do Leandro, que é assim, qual que é a sua visão, de futuro para... Não, desculpa. Qual que é a inovação do seu negócio? O que você considera como inovador? O que foi inovador no seu negócio? Ele quer saber. E se puder, já dar um gancho, já para a gente não perder, porque daqui a pouquinho a gente está caindo, já ajudar o Oséias aqui, que ele está perguntando um pouquinho para a gente, além da área de serviço, qual nicho que a gente diria para ele que é mais rentável. Então, isso aqui também eu vou dar uma ajudinha, porque não é exatamente esse o foco tão grande, Oséias, da nossa live hoje, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E como negócios familiares, negócio em família melhor qualificado pode aproveitar essa oportunidade. Então, assim, vamos tentar ser sucinto, porque pode ser que o Instagram nos corte aqui. Então, falar um pouco dessa questão, o que é a inovação do seu negócio, e a gente tenta dar uma ajudinha para o Oséias, e aí se der tempo a gente tem mais algumas perguntas e a gente vai dando andamento até os limites finais, e aí depois a gente encerra, e vocês vão me desculpar, quem não conseguir, a gente não conseguir dar as respostas aí para todo mundo, depois chama a Jaqueline off, até o Instagram dela marcado aí nas nossas publicações, pode dar um oizinho, a Jaqueline também vai passar as mídias para vocês aí no final, tá? Para vocês saberem, e eu também vou estar à disposição, estou sempre à disposição para solucionar problemas, né? Esse é o nosso trabalho, né, Jaqueline? A grande sacada, a grande inovação do método Família Empreendedora é abusar
das qualidades que a sua família tem para desenvolver o negócio. Através de que ferramenta? O método Família Empreendedora, ele é um infoproduto. Então, esse gestor ele vai poder fazer esse processo a hora que ele quiser, de onde ele quiser, como ele puder, e fazendo esses processos, trabalhando esses 4 grandes pilares dentro do desenvolvimento, para que ele possa trazer esses resultados. A grande questão, assim, eu percebo que, principalmente os países que falam a língua portuguesa, e eles têm muito essa característica de pequenos negócios e pequenos negócios familiares. Então, a minha ideia é que até no máximo 5 anos que a gente possa ser a maior plataforma de desenvolvimento de pequenos negócios familiares dos países que falam a língua portuguesa. Então, assim, qual que é a outra pergunta? Volta lá que eu me perdi já. Aí o Oséias perguntou pra gente aqui, ó, pensando no negócio familiar, além de serviços, qual nicho eu diria mais rentável você enxerga carência de profissionais? E como um negócio familiar melhor qualificado pode aproveitar essa oportunidade? Eu acho que assim, vamos, como é o que você está falando, o que você trouxe, fala para a gente um pouquinho sobre essas oportunidades, o que você acha desses negócios familiares e, né, o que você pode dar de dica aí para o Oséias para ele poder, às vezes, desenvolver um estudo, né, um conhecimento, ou se ele tiver já expertise para ele já poder abrir o seu negócio. A grande questão, Guilherme, é o seguinte. Não é um nicho específico, né? Assim, a gente está falando de serviço porque a minha expertise, né? O meu negócio, ele está enquadrado em serviços, de certa forma. Mas aqui a gente está falando de qualquer negócio, desde produção de alimentos a um serralheiro, a alguém que tem uma empresa, uma pequena empresa de venda, sei lá, de peças, que seja. A grande questão como utilizar isso? É o que a gente falou no começo da live. A gente demora um tempo para conseguir maturar esse novo colaborador que não é familiar, porque você não conhece ele no dia a dia e você demora um tempo para conhecer ele. Quando a gente tem familiares qualificados que têm a parte técnica desenvolvida, a gente vai utilizá-los potencializando essas habilidades técnicas, mas principalmente acelerando o processo de adaptação desse familiar dentro do negócio, porque a gente já conhece ele, porque a gente já conhece as características e habilidades pessoais daquela pessoa, tirando a parte técnica, mas sim a questão do quociente emocional, do quociente de comportamento dentro do negócio. Então, você acelera esse processo de adaptação e também acaba acelerando o processo de resultados positivos dentro do negócio, né? Então, a grande sacada é essa, você acelerar o processo. E o principal, você vai ter ali uma pessoa de confiança dentro do seu negócio que de fato quer o seu bem, quer o bem, quer resultados duradouros também para a empresa. Porque a grande questão hoje em dia é que colaboradores que não são família, ele demora muito tempo para vestir a camisa. E quando a gente está falando de um familiar, ele veste a camisa de fato, porque ele sabe qual é a relação que vai dar certo ali, entende? Basicamente é isso. Outra coisa que eu queria até complementar, que eu acho que é importante também, eu que vivi também, já trabalhei em empresas familiares e a gente vê muita questão do exemplo, né? Porque antigamente tinha muito aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E isso não existe no mundo da gestão, né? Se você não é o exemplo em gestão, se você não é o exemplo no que você prega, isso eu falo para os gestores que estiverem nos assistindo também. Não adianta eu cobrar de um funcionário uma coisa que eu não faço. Eu mesmo falo por mim. Eu até hoje trabalho com me policiar muito com o que eu vou falar, como eu vou falar,
porque até como você vai se expressar com o funcionário, às vezes naquela hora da correria, a gente é muito nervoso, aí fala alto, aí de repente a pessoa acha que você está brigando com ela, e na verdade às vezes é só um momento que você já quer resolver as coisas e o seu tom de voz às vezes é alto. Então, eu acho que é importante o gestor, o desenvolvedor do trabalho pensar sempre isso. Você tem que ser o exemplo, você tem que ser o líder de verdade. O líder nesse momento hoje do empreendedorismo, nesse momento hoje dos negócios no mercado, é o líder exemplo. É aquele que é o cara que é o primeiro a chegar, é o último a sair. Diferente de que muitas pessoas, igual a gente falou, igual você falou no início do diálogo, que o pessoal acha que o gerente é o cara que vai trabalhar menos, mas ao contrário, geralmente quanto mais você ganha, mais você tem que trabalhar, porque a gente vai tendo um volume de negócio tão grande que você não para. Exemplo, eu estou saindo da live aqui agora, nós vamos entrar numa reunião online, eu vou ter que finalizar daqui 5 minutinhos, porque eu achei que já ia até cair a live, mas graças a Deus eu acho que o Instagram gostou da nossa live e o pessoal parece estar gostando, mandando várias perguntas. Vamos fazer mais uma pergunta para a gente tentar finalizar bem e depois a gente vai para a finalização. Mas o pessoal quer saber aqui um pouquinho se o seu negócio você considera sustentável e quais os impactos que você acredita que o seu negócio vai causar na sociedade. Desculpa, você repete para mim que tá, agora começou um barulho aqui do lado que eu não consigo. O pessoal perguntou, o Pedro fez uma pergunta aqui para a gente que você acredita que o seu negócio é sustentável? E qual que é o impacto do seu negócio na sociedade? O que você imagina de impacto? Dá para mensurar já, apesar que eu sei, como eu te conheço, que não é tão que é jovem ainda o processo, então é difícil, às vezes a gente demora 1, 2, 3 anos para fazer um estudo real de impacto de mercado, né? Mas você já consegue mensurar isso e já consegue demonstrar, exemplo, com o seu procedimento, que o seu negócio já consegue se tornar sustentável? Então, ele assim, eu não consigo ainda te dar essa resposta 100%, porque a gente fez todo um processo de desenvolvimento, fizemos o lançamento e agora a gente está ainda no processo de desenvolvimento desse primeiro grupo, né? Mas o que a gente já percebe, Guilherme, é que quando o gestor compra a ideia, quando ele participa inicialmente desse processo de desenvolvimento, o resultado vem de forma mais rápida, porque ou o que vai levar, ou o que vai derrubar o processo é o gestor, é o líder. Bacana. Tá? E só para finalizar, eu quero dar umas dicas aí que o pessoal está perguntando muito. Quais áreas investir? Aonde investir? Gente, todo investimento, ele requer... Aqui na empresa a gente tem um processo, que é o quê? Geralmente, quando é o macro, a gente vai desenvolver, vai estudar um negócio no mercado, a gente faz o plano de negócio. Quando essa empresa já está estruturada e tem profissionais de alta qualidade, a gente também desenvolve junto com eles um Canvas de lançamentos de novos produtos. O que eu não indicaria muito para os novos empreendedores é tentar fazer o Canvas de tão rápido às vezes, porque o Canvas geralmente você precisa, exemplo, de contratar, se você não tem essa expertise, você tem que contratar um profissional como a Jaqueline, como a GC Consultoria, que vai estudar o seu mercado, porque as coisas não são tão abrangentes assim. Exemplo, eu vou abrir uma vendinha no bairro, eu tenho que pensar no meu bairro. Aí você faz aquela pergunta, você tem uma serralheria, você tem uma lanchonete, você já conquistou o seu bairro? Às vezes eu quero conquistar o mundo, eu quero conquistar a cidade, mas eu não conquistei ainda a minha rua. Então, vamos lá, comece pela sua rua, comece pelo seu bairro, comece pelo... Aí o pessoal fala, não, mas não compensa vender para amigo e conhecidos. Eu até lembrei agora do Rick Chester falando muito isso, gente. Esqueça seus conhecidos e amigos. Aposte suas fichas nas pessoas que você até não conheça. Porque às vezes até na sua rua, você tem assim, 70% da rua de pessoas que às vezes você nunca conversou. Só passa, dá um oi, tchau. Ela passa na frente do seu negócio, mas nunca nem perguntou. Você já abordou ela e já perguntou se ela gostaria de consumir o seu produto? Ou se você poderia criar algum produto que fosse da necessidade naquela região? Então tudo isso, gente, precisa de estudo
de mercado. O que a gente pode adiantar, que dá para falar, é que assim, que os bens de consumo de necessidade básica, eles são primordiais. Alimentação, como é o ramo, né, da empresa familiar sua, né, Jaqueline? Vestuário, moradia, construção, todas essas áreas são itens básicos de necessidade. Então, assim, isso são áreas boas para se investir, mas não dá para a gente falar assim, não, invista, abra uma construtora, vá fazer uma equipe de obras, abra uma serralheria. Não dá, gente, para a gente generalizar, né? Outra coisa que eu posso falar também que é importante, que assim, nós estamos na era da engenharia e da tecnologia. Então, para quem não está preparado para a tecnologia, estudar cada vez mais, ir atrás dessa parte da tecnologia, porque é uma coisa que vai ser um diferencial lá na frente. Eu hoje, como gestor, eu tenho que entender, como a gente falou aquela hora, de tudo. Até, exemplo, se você parar e falar, Guilherme, abre uma empresa para mim, faz um site, monta um plano de negócio e faz as artes para 30 dias do mês, eu vou parar e vou fazer tudo isso. Eu sei usar todas as ferramentas, mas é claro que eu não sou especialista, por isso eu contrato especialistas específicos para que eu possa gerir tudo isso. Então, sempre que for pensar, é a dica principal, vai pensar no negócio, pensa em plano de negócio, gente, porque um exemplo, hoje eu tenho aqui linhas de crédito que a gente tem no governo federal, exemplo, para um microempreendedor individual, para pegar 10 mil reais, que para 10 mil reais para um microempreendedor é um dinheirão para você poder investir, pagar um aluguel, já começar um negócio, comprar alguns equipamentos. E você imagina você ter 12 meses de carência e pagar isso em 36, 48, em 60 meses? Há essa possibilidade. Mas o governo já está começando a adequar esses processos. E para você conseguir entrar nessa linha de crédito com a gente, você tem que fazer seu plano de negócio. Senão você não consegue acessar. Se você só mandar sua documentação igual os bancos fazem, e você colocar um bem, porque o banco ele é uma armadilha, né? Ele fala que vai liberar o dinheiro para você, mas ele não libera. Ele pega um bem seu, consigna, e fala assim, ó, toma um dinheiro, se não der certo, já sabe que você vai quebrar, porque o banco não se preocupa com isso. Nos Estados Unidos já é diferente. Aí vamos falar coisa boa dos Estados Unidos, lá para você pegar um empréstimo no banco, você tem que ter um plano de negócio. Se você não tiver um plano de negócio, você não consegue acessar linhas de crédito. No Brasil, criou-se uma cultura de o melhor vendedor de colchão para o dono da empresa não precisar fazer um acerto, ele aluga uma lojinha para o cara e fala, ó, fiz seu acerto, vou te dar 20 colchões, abre a sua loja e vai. Aí o cara assina o documento, aceita o acerto, vai. Nunca geriu um negócio na vida. Quebra nos 3 primeiros anos. Porque, gente, gestão é uma ciência. É igual às ciências contábeis, é igual um médico. Gestão não é brincadeira. Igual a Jaqueline mesmo contou a experiência dela. Eu tive várias experiências dentro da família e tenho experiência dentro da empresa. A GC hoje, ela atende muito mais o problema do que a solução. Eu gostaria muito bem de fazer planos de negócio muito mais do que defender juridicamente aí com nossos advogados algumas pessoas que levam multa, porque a gente sabe que o governo faz coisa errada. Só que o empresário ele não se preocupa em ver, em ter o tempo de gerenciar. O empresário acha que ele é o quê? Ele é vendedor, ele fica ali o tempo inteiro no balcão e às vezes ele até empurra o atendente para o lado e fala, não, deixa eu atender que você vai perder a venda. Ele não confia no funcionário, que é uma outra coisa, gente. Desde o tempo das cavernas, a sociedade ela só se desenvolveu com a confiança. Um ficava lá dentro da caverna pintando para ele lembrar as coisas que tinham, que acontecimentos, os bichos que tinham, e o outro ficava na porta da caverna vendo se não tinha nenhum bicho vindo para comer eles, senão o outro avisava e eles corriam. Então começa aí o pensamento de sociedade, um ajudando o outro. E aí quando a gente pensa nisso, num ecossistema como Mato Grosso, como Cuiabá, onde a gente tem um mercado ainda muito grande a ser desenvolvido, quanto mais colaborar, gente, quanto mais você entender que esses processos de união vão ajudar você a estruturar, senão os grandes grupos de empresas não existiam no mundo, né? É o que dá certo. Então, primeira coisa, gente, plano de negócio. E aí estuda o mercado. E depois, aí você que vai me contar na sua região, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Cuiabá, porque a gente teve gente conversando de outras regiões. A pergunta mesmo do Osés veio de São Paulo. Então, são regiões diferentes, gente. Não dá pra gente generalizar. Eu trouxe o pessoal lá do Vale do Silício,
para dar uma consultoria aqui e depois levar o pessoal lá para o Vale do Silício. Mas você acha que a gente pegou aquilo do Vale do Silício e trouxe aquela governança exatamente daquele jeito? Não tem nem como, não consegue. Igual a gente deu o exemplo aqui, nem o McDonald's conseguiu fazer isso, nem a Chevrolet, nem o Grupo Saga às vezes consegue, não porque eles não querem, às vezes tem uma governança maravilhosa, mas a dificuldade de implantar isso em cada região é única, né? E agora, para finalizar, eu quero te agradecer. Eu vou deixar, gente, a gente não conseguiu responder todas as perguntas aí, que é muita coisa, o tempo é curto. Eu vou agradecer. Depois a gente pode ir através de direct e MSN aí, e mensagens, a gente conversar. E aí vou passar a bola para a Jaqueline para ela finalizar e agradecer muito aí a sua participação com a gente na live. Desejar sucesso, tá? E depois eu quero aprender um pouco mais, depois eu quero aí um contato direto, um coach direto para me entender um pouco mais esse processo, porque a minha empresa também é familiar, você sabe muito bem que minha esposa trabalha comigo, tem amigos que às vezes também são família, a gente considera família que trabalha com a gente, então acaba que a gente precisa sim entender mais esses processos para a gente poder cada vez mais buscar ferramentas como a sua de solução para os nossos problemas. Obrigado mais uma vez e desejo muito sucesso aí, pessoal. Para quem não conhece, mais uma vez, Jaqueline Rocha, e procurem ela aí para quem quiser aprender um pouco mais sobre o método Família Empreendedora. Guilherme, eu que agradeço o convite, agradeço a parceria, a amizade que nós já temos há alguns anos, né? A gente vem acompanhando os nossos trabalhos meio de longe um do outro, mas sempre torcendo, né? Torcendo pelo crescimento, pelo desenvolvimento de cada um. E eu quero dizer, assim, ó, para quem está nos vendo aqui, que família é o nosso maior bem. Nós não temos nada que vale mais do que a nossa família. Então, por que não? Por que não ser feliz, não só fora do negócio, mas também dentro do negócio? Tudo tem se enxugado, né? Então, assim, os negócios têm ficado mais lucrativos e menores. Então, por que não passar esse tempo desenvolvendo, fazendo coisas incríveis? Porque os negócios são para se fazer coisas incríveis ao lado de quem a gente ama. Então, a grande resposta é: siga seu coração e trabalhe em família e cuide dos seus, porque o resto é consequência. Obrigada, Isso aí. Guilherme. A família dá certo. Obrigado você, viu, Jaqueline? Um grande abraço para você, para toda a família. Fica com Deus e sucesso para todos nós. E obrigado aí mais uma vez todos que nos assistiram. Foi Muito obrigada, bacana pessoal. a participação. E me desculpa mais uma vez, pessoal, que a gente não conseguiu responder. Pergunta lá no WhatsApp, pergunta no direct, que a gente continua esse bate-papo lá nas mídias sociais. Um abração para todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.